A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética, né? Aqui sempre trazendo vídeos inéditos quase todos os dias ou todos os dias no canal do ex-protestante Fábio Pentecoste, porque é o meu canal principal, mesmo que tenha menos inscritos do que o nosso canal secundário, Apologética Católica e Debates. Então vá logo metendo o dedo no like. Lá embaixo você está vendo, está lá escrito, vamos ler junto, contribua com esse apostolado, Tabira, pixtabira634@gmail.com, está no nome da minha esposa Maria Juliana. Nos ajude, né? Com quanto você puder, aquilo que o Senhor colocar no teu coração, e Deus lhe retribua a dádiva em dobro. Deus abençoe a todos aqueles que estão nos ajudando, e você que ainda nos ajudou, faça a sua doação, Deus lhe abençoe hoje e sempre. Meus irmãos, eu vou fazer um vídeo que talvez ninguém nunca mostrou, dentro da Sagrada Escritura. Muitos já mostraram, Paulo Ricardo, tantos outros. Agora, dentro de Bíblia, como eu vou mostrar, nenhum mostrou. Como a gente está aí antecedendo já a Semana Santa, talvez você ainda não tenha buscado um padre para se confessar, feito um exame de consciência. Esse cara vai falar de confissão. Não. Já falei de confissão, tá aí no canal. Pode procurar que você acha. Aqui no canal também, há um ano atrás, eu também gravei um exame de consciência, tanto pelos mandamentos, como também pelos pecados capitais, certo? Mas se você quer pegar no Catecismo da Igreja, eu vou te falar sobre o exame de consciência dentro da Bíblia. Eu vou mostrar na Bíblia. Não corra não. Não corra não. Olha que você é pecador como eu. Não corra não, que eu não corro não. Você está correndo da cruz. Quando nós corremos do sacramento da confissão, nós estamos largando o Cristo sozinho. Não foi assim que Paulo ensinou, não. Paulo disse que faltou as tribulações de Cristo completo na minha carne pelo seu corpo, que é a igreja. Gálatas 6,14, Paulo disse, eu estou crucificado. A minha glória não é em nenhuma outra coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da qual eu estou crucificado com Cristo. Aí você corre do sacramento da confissão. Exame de consciência, vou mostrar na Bíblia 20 versículos para você. Não corra não, o vídeo não vai ficar muito longo não. Olha só, aqui no Catecismo, se você quer pegar, o Catecismo da Igreja, ele dá um exame de consciência também muito bom. Falando do primeiro mandamento, do segundo mandamento e assim vai. Você pode pegar aí no parágrafo 2083. Aí você vai lendo no Catecismo da Igreja se você quer fazer o exame de consciência pela Igreja. Como a Igreja ensina, o Santo Catecismo ensina muito bem. Repita, a partir do parágrafo, está no capítulo 1 e do parágrafo 2083, tá? Exame de consciência. Mas o que a Bíblia Sagrada, irmão Fábio, fala para nós, a questão do exame da consciência? Você sabe que o pecado ele só é consumado através da consciência. Nós temos aqui uma cachola dentro chamada de subconsciente. Esse subconsciente ele é uma espécie de uma filmadora, não é? Ele é uma espécie de um gravador, ele grava tudo. Ele grava tudo o que acontece, ele grava aquilo que os nossos olhos veem, aquilo que os nossos ouvidos escutam, aquilo que a nossa língua badala. Ele é uma espécie de um gravador, ele armazena aquilo, o nosso subconsciente. E aí ele costuma jogar, não é em vão que ele grava, ele costuma jogar para o consciente, inclusive o pecado. Nós vamos ver dentro da Bíblia Sagrada. Eu vou mostrar com Bíblia hoje. E eu vou mostrar no último versículo que é a confissão que purifica a nossa consciência. Dentro de Bíblia, dentro da Bíblia Sagrada. Que é o sangue de Jesus no sacramento da confissão que nos purifica, que purifica a nossa consciência. Ah, você vai ver versículos pesados. Você vai dizer, esse sou eu. E vamos deixar de blá blá blá. Meta o dedo no like, não perca tempo não, vamos lá, aqui, o primeiro versículo é esse. Paulo falando da Eucaristia, ele disse assim, 1 de Coríntios, capítulo 11, 28 de amarelo, vamos ler? Aqui embaixo, aqui ó, abaixo do meu dedo. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se segue o versículo, vai dizer, porque quem come e bebe
Ó, presta atenção. Aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, sem considerar, porque está comendo em estado de pecado, está comungando em estado de pecado, está indo de qualquer jeito para a fila da comunhão receber o Senhor. O que é que acontece com essa pessoa? Diga aí, Paulo. Come e bebe sua própria condenação. Tá vendo? Por isso a igreja aqui é mandamento da igreja para nós. Quer dizer, não é mandamento da igreja, mas é um mandamento de Deus, da lei de Deus, que era antes de Jesus fundar a igreja, né? Então aqui está exame de consciência, mas nós vamos ver hoje na Bíblia consciência, tá? E junto com a nossa consciência está o exame. Olha aí que nós vamos ver. O primeiro aqui já fala, exame, quer dizer, exame de consciência, para poder... Você não pode chegar na fila da comunhão, da confissão de qualquer jeito. Não é? Você tem que se preparar. Olha o que São Padre Pio falava, o que uma pessoa teria que fazer antes da confissão para não cometer sacrilégio na confissão. Ah, pois é. E comete-se sim. É as chamadas más confissões. Os santos falaram muito a respeito disso. Das más confissões. Quais são as más confissões? Tem gente que vai confessar, chega lá, vai falar do marido, mulher. Vai meter o cacete. Isso é confissão? É nada. Tem pessoas que eu quero me confessar, chega lá, vai desabafar com o padre. Isso é confissão? É não. O que é confissão? Falar dos teus pecados. A primeira coisa que tem que acontecer com a pessoa é, em primeiro lugar, o exame de consciência. Em segundo lugar, o arrependimento desses pecados. Em terceiro ponto, buscar um padre para receber da igreja o que ela liga na terra está ligado no céu, por isso a igreja está perdoada aqui, Deus perdoa lá. Não é? Nós sabemos muito bem quem Jesus disse à igreja quando ele ressuscitou, instituindo esse sacramento da confissão. Aqueles que vocês perdoar serão perdoados, agora os que vocês não perdoar estão lascados, não tem perdão não. Foi Jesus que disse. Quem somos nós para contrariarmos céus e terra? Passa a palavra não. Vamos continuar? Tá aqui, ó. Esse aqui foi o cabeçalho de introdução, de entrada dos versículos que você vai ver sobre a sua e a minha consciência. Ô bichinho perigoso. Vamos lá? Olha só. Vamos debulhando e degustando a cada versículo. Muito bem. Estamos aqui no Evangelho, aqui em cima, ó. Só lembrando, meus irmãos, que os vídeos que vocês verem de roxo aqui em cima é porque foi gravado, a época que eu gravei foi na época da quaresma, tá? Aí por isso muitos vídeos ainda vai estar em roxo aqui, porque está sendo gravado na época da quaresma. Sei que quando passar a Semana Santa esses vídeos ainda estarão de roxo aparecendo. Muito bem, vamos lá. Versículo 7 aqui de João, aqui em cima, João capítulo 8, Evangelho segundo São João capítulo 8, doutor e teólogo Juan, versículo 7 a 8, o que é que está escrito? É aquele episódio que apanharam Maria Madalena em adultério, e lá Maria de Magdala, e lançaram aos pés de Jesus. E assim segue o versículo. Como eles insistissem, ergueu-se, quem ergueu-se? Jesus ergueu-se e disse-lhe: quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro lhe atirar uma pedra. Versículo 8. E inclinando-se novamente, escrevia na terra. Versículo 9. Presta atenção no versículo 9. É a chave. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos. Veja, meus irmãos, eu fico imaginando quando eu leio esse versículo, quando é o evangelho dominical que cai esse evangelho, eu fico imaginando, veja a parte A, ó. A essas palavras, sentindo-se acusados pela própria consciência. Foi Jesus que acusou eles? Não, Jesus apenas disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Então Jesus provocou, e aqui eu e você precisamos nos colocar no lugar deles para entender por que tu repara o argueiro no olho do teu irmão enquanto tem uma trave no teu. Não é isso? Ah, se nós olhássemos para as nossas traves atoladas dos nossos olhos, nas nossas consciências, nós não olhávamos para os outros, olhávamos para nós mesmos. O mundo seria melhor. Ah, eu tenho certeza disso. E muita certeza sobre isso. Veja,
Eu fico imaginando aqui que eles começaram, diz a Bíblia aqui, a começar pelos mais velhos. Porque quanto mais velho, mais pecado tinha. A consciência deles, o quanto não estava manchada de pecados. Pecado por palavra, atos e omissões, consciência, por aí vai. Brota, a consciência brota tudo isso. Dela brota tudo isso. A consciência, ela consuma o pecado. Ela leva ao ato pecaminoso. Ela tem força, ela é um computador. De fato, veja, o cérebro está fazendo eu movimentar essa mão. Quantas vezes eu falei nos vídeos? Veja aqui, é o meu cérebro, é a cabeça, é o... Entende? Então, aqui, Jesus convida eles a reparar as suas próprias consciências. E aqui a Bíblia é tão nítida a respeito disso, que diz, sentindo-se acusado pela sua própria consciência, eles foram se retirando. Quem se atreveu a tirar a pedra na mulher? Se todos estavam com a consciência pecaminosa, manchada de pecados. Então repare que arma perigosa é a nossa consciência. Por isso a igreja, maravilhosamente, tem que ser a igreja de Cristo para nos convocar a isso. Exame de consciência, exame de consciência. Ei, aqui cabeçudo, ó. Ei, toin. Exame de consciência. Para por aí não. Ficou claro aqui? Foram embora. Por quê? Porque foi provocado um exame de consciência. E cada um deles reparou seus próprios pecados. Cada um deles sentiram as suas próprias culpas. Sujos. Não é? Aqui era o sujo falando do mal lavado. Os sujos pegaram a mulher em adultério e foram jogar ela suja e mal lavada. Dá em quê? Na mesma coisa. É que nem para o Luiz Touro, esse povo não, nem lava e nem presta lavadeira para os outros. É desse jeito. Mas não acabou por aí não. Vamos para mais versículo. Doutor Lucas agora. Lucas capítulo 7, versículo 6 e versículo 7. Aqui é aquela famosa, né, passagem evangélica, narração evangélica, onde Jesus vai até a casa do soldado romano, né? Para curar um dos seus empregados. E aí, olha só o que acontece. Aqui também, um site católico que eu visitei, peguei esse versículo em um site católico, que ele dá toda a catequese sobre exame de consciência, só nessa passagem aqui, maravilhosamente. Esqueci, é uma comunidade Três Corações, comunidade católica, se eu não estou enganado aqui, comunidade católica Três Corações. Vamos lá, versículo 6, 7 e 6 de Lucas. Jesus então foi com eles, e já estava longe da casa, quando o centurião lhe mandou dizer, por amigos seus, Senhor, abre aspas, não te incomodes tanto assim, porque não sou digno de que entreis em minha casa. Vamos repetir de novo o final? Porque não sou digno de que entreis em minha casa. Por que que ele disse isso? Porque a sua consciência lhe mostra o que verdadeiramente ele é diante de Deus. Em que estado o homem estava diante de Deus? A sua consciência já narrava isso. A sua consciência já dizia isso. Como posso eu, um miserável pecador, e além disso pagão, porque não era judeu, entrar um homem santo desse na minha casa? Não pode. Não, veja só. A consciência, nós vamos entrar aqui, irmãos, em versículos, aqui que você vai ver comigo, de consciência pura, de consciência limpa, depois de lavados, de consciências maldosas, o que a consciência é capaz de fazer, e o que temos que manter, o que temos que fazer com essa consciência para que ela esteja em comunhão com o Senhor. Assim for a consciência dos santos. Repare, não sou digno, né, na missa, quando o padre ergue e diz, eis o Cordeiro, ergue Jesus Cristo na Eucaristia, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João Batista. O que é que nós respondemos como esse centurião romano? Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, olha aqui, e eu serei salvo. Aí está. Meus irmãos, esse versículo 6 de Lucas 7, nos mostra, a nossa consciência diz quem nós somos.
A nossa consciência nos mostra quem nós somos. Quanto mais conhecimento, quanto mais espiritualidade e profundidade no mistério de Deus, é que a nossa consciência vai nos mostrar. Às vezes a pessoa diz, olha, eu não estou apto a comungar, porque a sua consciência está dizendo isso. Olha, eu fiz coisas, eu não vou comungar, não. Eu vou buscar arrependimento. Se eu não estou com arrependimento, vou pedir ao Espírito Santo que está em mim desde o batismo, que faça brotar arrependimento no meu coração, e eu vou confessar tal delito, tal coisa, tal falta, tal pecado que eu... Você diz, eu acho, eu tenho certeza que eu não posso. Agora tem pessoas que nada conhecem e vai de todo jeito. É no adultério, na fornicação, é na masturbação, é viciado aí. O aparelho velho já está até queimando, não é trocando bateria, não troca mais, né? Agora é embutido, assistindo pornografia. E na fila da comunhão. Assistindo pornografia para ficarem doidos e ter relação com a esposa. Diga se não é assim. Pessoas que fazem isso, que alugam filmes pornô para fazerem isso. Né? E andam mais nesses sex shops da vida, comprando coisas diabólicas aí. Ou estou mentindo? A nossa consciência diante de Deus. Para e pensa, como está a tua consciência diante de Deus? Eu tenho que parar e pensar como está a minha consciência diante de Deus. O que eu ando fazendo? O que ela manda eu fazer, eu tenho feito? Coisas erradas? Coisas que eu não disse, será que Jesus fazia se estivesse no meu lugar? Não, eu fui e fiz. Vamos continuar? Nós temos 20 versículos ainda. Vamos agora falar com outro doutor da igreja. São Paulo. O próprio São Paulo vem falar a respeito disso. Quando Paulo estava, estava no tribunal, estavam fazendo um julgamento sobre ele, porque ele falava de Jesus e defendia a doutrina católica. Ele teve uma paga por causa disso. E assim está escrito, capítulo 24 de Atos dos Apóstolos, versículo 15 e 16. Vamos lá. Aqui, ó. Azul cor de água aqui embaixo. Né? Vamos lá. Tenho esperança em Deus. Olha o que diz São Paulo. Tenho esperança em Deus, como também eles esperam. Eles quem? Os judeus. Tenho esperança em Deus, uma das virtudes teologais. Como também eles esperam. Esperam, vem o quê? Esperança. Esperança. A esperança, nós estamos à espera de que há de haver a ressurreição dos justos e dos pecadores. Versículo 16. Por isso, procuro ter sempre, presta atenção, meus irmãos. Olha o que disse um homem santo. Presta atenção. Por isso procuro ter sempre, sem mácula. O quê? Outra vez. Sem mácula. O que é sem mácula? Sem pecado. A minha consciência diante de Deus e dos homens. Diante de Deus, no campo espiritual. Diante dos homens, no campo material. Meus irmãos, tem pessoas que é santo quando está dentro da igreja. Quando está fora da igreja, não é santo. É satânico. Tem pessoas que tomam do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Paulo disse não pode. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21. Não pode. Por acaso somos mais fortes que ele? Queremos provocar a ira dele? Aqui tem isso aqui, ó. Se nós vamos lutar para ter uma consciência pura, ela tem que estar pura diante de quem? De Deus e dos homens. Diante de todos. Não é? Não só é fingir uma consciência quando está nos átrios da casa do Senhor, quando se reúne num grupo de oração, quando vai rezar um texto com alguém, se reúne com os irmãos para uma oração, uma meditação das escrituras, um estudo, uma coisa, dá uma de santo do pau oco, quando sai de lá, que nem tínhamos
conhecimento de um padre que dizia, antigamente, muitos anos atrás, que dizia, olha, eu sou padre quando estou com essa batina, sem ela eu sou um bandido, veja só. Esse povo telista aí, né? Já sabemos. Então que adianta isso? Ter uma consciência reta diante de Deus, querer ter, fingir, mostrar para os homens que tem uma consciência limpa, pura, mas diante de Deus é mais sujo do que pau de galinheiro. Então Paulo não. Paulo aqui com esse versículo diante dos homens, testemunhando, vem nos ensinar hoje, para mim e para você, que a nossa consciência ela tem que estar sem mácula, diante de quem? De Deus e dos homens. Diante de Deus e diante desse mundo, porque diante de Deus também estará livre da contaminação deste mundo. 4:4 de Tiago. Adúlteros, não sabeis que o amor ao mundo é inimizade para com Deus? Não. Pula o carnaval da vida, nas prostituições, nas drogas. Quando for na quarta-feira de cinza, eu vou lá receber a cinza para perdoar meus pecados. Tá lascado. É ou não é assim que muitos imaginam e pensam? E fazem? Desse jeito. E até padres telistas que mandaram os povos de sua paróquia pular carnaval. Eu já vi com esses olhozinhos aqui que é a terra de comer. Eu escutei com esses ouvidos. Padre, eu vi um padre mandando. Numa missa em que eu estava, eu vi. Recém-chegado de São Paulo. Foi a missa, não vou dizer que padre, eu sei que é telista. Disse, olha, não é proibido não, não é pecado não. Vocês podem ir brincar carnaval, pular, dançar. Olha, incentivando. Nunca disse, vai reunir com os irmãos, rezar um texto, um rosário, vai fazer exame de consciência, confessar. Duvido, telista dizer. Mas isso eles mandam fazer. Né? Eles mandam acompanhar o Papa deles, o comunismo. Isso eles mandam. Rezar não. Meus irmãos. Paulo está nos ensinando hoje aqui. O que nós formos diante de Deus, seja diante do irmão. É primeiro e segundo mandamento. É amar a Deus. É amar o próximo. Isso aí é ter consciência limpa, pura. Consciência diante de Deus e dos homens. O que você é para Deus, seja para os outros. Porque é Ele que santifica. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, é espírito, é corpo e espírito. Santo. Irrepreensível diante do Senhor. Vamos continuar? Muito bem, meus irmãos. Agora, nós vamos pegar o versículo. O aplicativo não tem, tá diferente na Ave Maria. Aí eu tô aqui com a Bíblia do Peregrino, tá? Veja aqui, ó. Esse versículo que nós vamos pegar agora é Tito 10, 22. Porque na Bíblia da Ave Maria não traz o termo consciência, tá? Mas vai dar na mesma coisa. Então eu vou ler na Bíblia do Peregrino, tá? Capítulo 10 de Hebreus, versículo 22. Assim está escrito. Portanto, aproximemo-nos de coração sincero, cheios de fé, purificados por dentro da má consciência. O quê? Purificados por dentro da má consciência e lavados por fora com a água pura. Esse versículo, meus irmãos, ele faz referência ao batismo, tá? Aqui, o escritor epístola aos Hebreus está falando entre a antiga aliança, os judeus, que não eram batizados, e da nova aliança, que são batizados. Certo? Então, aqui, essa consciência que ele fala aqui é a consciência de religião. Porque era para eles ter consciência de que o Filho de Deus, que é Deus, Jesus, fundou uma nova e eterna aliança. Para eles ter consciência disso. E aceitar os ensinamentos da nova e eterna aliança. A carta de Hebreus, a epístola dos Hebreus só fala disso. Da antiga e da nova que vem substituir a antiga. A antiga, sangue de carneiro, de bode e de touro. A nova, sangue do próprio Deus, Jesus Cristo. Não tem nem como fazer comparação. Então, o batismo, esse batismo que fala aqui, é para regenerar da consciência passada, da religião passada, ultrapassada e morta, lei morta, veterotestamentária, certo?
mas aparece o termo consciência. Muito bem. E aqui nós já estamos em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Como que está escrito? Vamos lá. Essa recomendação só visa estabelecer a caridade, nascida de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Aqui é onde Paulo diz como tem que estar a consciência de um santo. Meu irmão, minha irmã, olha para mim aqui nos meus olhos. Aqui nos meus olhos. Se nós quisermos entrar no céu, tem que ter a consciência aqui, ó, desse jeito. Temos que assumir isso aqui na nossa vida. Eu já falei para vocês quando eu fui livre da masturbação e da pornografia, não falei? Através dos pensamentos, que foi na minha cabeça a luta. Quando eu consegui vencer os maus pensamentos, aí veio a libertação. Como que você vai? Tua cabeça, tu busca a espiritualidade. Pensa aqui comigo. Tu busca e tá buscando, e vai em grupo de oração, e vai em retiros de libertação, de cura e libertação, e vai num canto, e vai no outro, e faz promessa, e reza terço, e rosário, e se pega e faz novena para ser liberto do vício, e não conseguiu ser liberto. Sabe por que não foi liberto do vício? E nem vai ser? Tu pode rezar, tu pode fazer o que tu quiser. Tu não vai ser livre enquanto aqui, ó. Tu não chegar a uma conclusão aqui em dominá-los. Primeiro vem aqui para tu pecar. Primeiro vem na consciência, vê o teu consciente primeiro, ó. Mais forte do que tu, tá sendo mais forte que tu, então tu estás escravo dele, da tua consciência. É aqui, ó. Quando você lutar aqui e conseguir vencer, aí você vai ser livre. Você vai ser liberto. Porque nós estamos vendo aqui o que a nossa consciência ela é capaz de fazer. E você vai ver versículos pesados aqui. O que a nossa consciência obriga-nos a fazer. Vou mostrar. É matando a cobra e mostrando a bicha morta. Não tem esse negócio. Então Paulo fala como tem que ser a consciência de um santo dentro de Deus. De uma pessoa, de uma mulher santa, de um homem santo dentro de Deus. De novo, essa recomendação só visa estabelecer a caridade, o amor. Como? Nascida de um coração puro. Como se um coração se torna puro? De que jeito? Com uma boa consciência e de uma fé sincera. Aí tá. Você está compreendendo? Está entendendo? Que tudo vem daqui, ó. Ó, o motor do corpo, onde é que tá? Aqui, ó. Aqui. Por isso que a Sagrada Escritura diz que Jesus é a cabeça e a igreja é o seu corpo. É Jesus que domina o corpo. Ele é a cabeça do ângulo, a cabeça de cima. Ele é a cabeça. Colossenses visa muito bem 1,18, né? Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Também em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 23. Então veja aqui, ó. Coração puro, fé sincera, através de uma consciência boa, de uma consciência santa. Aí está. E Paulo diz, ó, essa recomendação aqui, eu estou recomendando, ó. Olha, ei, acorda tu que dorme. Não dorma no serviço, não. Porque o capeta não dorme, não. Mas não para por aí, vamos para mais. Tito 1,15. Jovem bispo de Creta. São Paulo ordena, ele vai para Roma, São Paulo envia ele de Roma no ano 53. Bispo de Creta. Aqui é Creta, tá? Paulo está falando de Creta aqui, dos falsos irmãos que ele ia encontrar em Creta, dos falsos profetas cretenses. Está falando, cuidado com os falsos profetas cretenses, seja diferente deles. Aí Paulo está falando lá a fé deles, que eram pagãos, e aí pagãos supersticiosos, como, vamos dizer assim, essas fé pagãs que chamam, idolatra o espírito do fogo, o espírito da água, não sei o que, era tipo assim que eles viviam, esses cretenses aqui. Então Paulo está enviando ele para lá, e ele... Em 53 ele é empossado de lá, em 56 para 60 mais ou menos, não se sabe direito, ele sumiu, desapareceu, ele, não se sabe se ele foi martirizado ou se ele abandonou Creta, mas acho que não, porque ele é bispo e é santo, então a igreja na época o canonizou, então ele não abandonou, provavelmente ele tenha sido martirizado, não se sabe correto direito, não se sabe o verdadeiro motivo. E ele, por isso ele não faz parte do martiriológio,
porque não tem 100% de certeza se ele foi martirizado. Vamos ler? Verso 15. Para os puros, todas as coisas são puras. Para os corruptos e descrentes, nada é puro. Até a sua mente, olha, até a sua mente e consciência são corrompidas. Meus irmãos, vocês já viram pessoas que tudo é na maldade? Até as brincadeiras têm que ter piada de mau gosto. Tem que ter sensualidade no meio. Tem que ter... Por isso que as pessoas dizem, olha, fulano tem uma boca suja. Vocês já viram? Só sai o que não presta da boca dele. Até numa brincadeira, até numa conversa sempre tem coisa que não presta. Porque é a consciência manchada. Só tem coisas más e ruins, pecaminosas na consciência. Né? Naquele tempo, a gente aqui na roça, acostumado a ver os antigos se reunir, tomar um café com batata doce na casa do outro, ia falar da roça, da agricultura, do inverno bom e tal. Né? Hoje se reúnem as comadres para falar mal das outras. Ó, consciência podre. O que é que Paulo está dizendo? Até sua mente e consciência estão corrompidas. É preciso ter cuidado com a nossa consciência. É preciso ter força e dominá-la. Dominar os instintos egoístas. Porque ela é uma arma muito perigosa que nós temos aqui, ó. Para por aí não, vamos para mais. Muito bem, Romanos capítulo 2, versículo 14 a 16, 3 versículos. Vamos lá, aqui ó, cor de salmão. Os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas, presta atenção nos detalhes do versículo. Fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, a si mesmos servem de lei. Está falando de quem? Dos pagãos. Os pagãos. A lei era quem? Para o povo judeu, né? Vamos lá. Versículo 15. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho, presta atenção, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam mutuamente. Muito bem, meus irmãos. Eu tive que tirar aqui a jaqueta que estava fazendo... Tava um friozinho, aí eu tirei, agora esquentou. Tive que tirar aqui. Vamos lá ao versículo. Bom, bem, a parte, veja só. Aparece o termo consciência, bem como seus raciocínios, com os quais se acusam ou se excusam, ou seja, ou se toleram mutuamente. Veja aí. Então nós estamos vendo aqui que Paulo está falando aqui da consciência pagã, da consciência daqueles que eram tidos pelos judeus como cães. Eu não vim para os cães, eu venho para os filhos do reino. Não fica bem, né? A mulher Sirifenícia clamando por Jesus. Fica bem tirar o pão dos filhos do reino, para dar para os cachorros. Sim, Senhor, mas eu sei que os cachorrinhos debaixo da... E você sabe aquela conversa, aquele diálogo de Jesus. E Jesus disse, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Pois é. Então vamos ao versículo 16, né? Ainda tem o 16 aqui embaixo. Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Aí está, porque ou se acusam ou se toleram. Então, é como o Provérbios capítulo 28, verso 13 diz, falando da confissão, diz, quem dissimula suas faltas, ou seja, quem esconde seus pecados, não há de prosperar. As pessoas que, esse versículo aqui, esses dois versículos, está claro, que se nós escondermos os nossos pecados consciente, inconscientemente, consciente, veja como diz no
num ato de contrição diz consciente e inconscientemente. Então há pecados consciente e inconsciente. Certo? A própria Bíblia Sagrada diz isso. Então veja, então no dia do juízo, o versículo 16 diz que no dia do juízo, Jesus vai revelar para toda a humanidade os pecados daquelas pessoas que elas não se arrependerem e não buscaram um padre para confessar. Está aqui, ó. E até tiveram consciência da gravidade de seus pecados. Está aqui, ó. Vamos ler de novo? Isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o evangelho que prega, o evangelho da igreja é único, tá é ímpar, o evangelho da igreja. Deus julgar as ações secretas dos homens. Quando? No dia do julgamento, lá em Mateus 25, 31 em diante. Por Jesus Cristo. Também São Paulo, falando ao jovem bispo, diz, olha, há pecados que serão revelados antes do juízo. Outros só serão revelados no dia do juízo. Está lá em 1 de Timóteo, capítulo 5, falando aos bispos, falando ao magistério da igreja. Ficou claro? Nós estamos vendo aqui o tipo de consciência que não quer se arrepender dos pecados, que não quer confessar seus pecados. No dia do juízo serão revelados para toda a humanidade os teus pecados. Tudo o que tu fez escondidinho, sem ninguém saber, aos olhos de Deus não passa despercebido, não. O salmista disse, se eu fizesse uma cama no inferno para me esconder de Deus, não tem como lá ele estar. Se eu me escondesse no mais profundo, debaixo da asa de uma águia, não tem como, porque Deus também lá está. Meu filho, não tem como você fugir de Deus, não. Já viu aquele ditado que diz, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Não tem como você correr, não. Só tem um canto para você correr, apelar para a misericórdia de Deus. Em consciência, se arrependendo dos seus pecados e buscando um padre para se confessar. Porque Jesus é claro, se vocês não perdoarem a minha igreja, esses cabras não terão seus pecados perdoados, não. Vamos descer mais cajado? Muito bem. 2 Coríntios 1:2, aqui de roxo. Ó. 2 Coríntios 1:12. Vamos lá? Assim está escrito. A razão da nossa glória é esta. A razão de nossa glória é esta. O testemunho da nossa consciência. Espera aí, irmão Fábio. Agora é só o que me faltava. Como é que é? O testemunho da nossa consciência. Por isso, no aquele ato de contrição da missa, diz, né? Pecados por pensamentos, atos e omissões. Ó, por minha culpa, ó, tão grande culpa. Oh, não. Outra vez. O testemunho da nossa consciência de que no mundo e particularmente entre vós temos agido com santidade. Escreva. O que é que essa consciência tem que ter? A consciência santa e reta faz o quê? Agir com o quê? Com santidade e sinceridade diante de Deus. Não conforme o espírito de sabedoria do mundo. Quem é o espírito de sabedoria deste mundo? De Lúcifer, de Satanás. Não, o espírito desse mundo não. Esse mundo só nos leva à destruição, à morte espiritual, à condenação. Esse mundo jaz no maligno. Ele está sob o poder e o domínio de Lúcifer. Mas veja, que essa consciência nossa não é conforme esse mundo. Olha o que Paulo está dizendo. Não conforme o espírito de sabedoria do mundo. Mas em quê? Mas com o socorro da graça de Deus. Pacata! Aí tá. Mais claro do que isso, não canta um galo. Entende agora como é que a nossa consciência tem que estar? Santa, veja, santa e sincera diante de Deus. Não conforme essa que o mundo ensina. Não como essa que o mundo dá. O mundo só dá a morte, ele só vai te oferecer o pecado. O que dizer dos pais de família que não ensinaram seus filhos e deixaram que o mundo ensinasse? Hoje estão nas seitas apóstatas. Hoje estão no mundão das trevas, no crime, nas drogas, no sexo ilícito. Porque é isso que o mundo dá.
É isso que a vitrine desse mundo oferece. Satanás, em Lucas 4, mostra todo o reino desse mundo a Cristo e disse: tudo isso é meu, dou a quem quero, a quem se prostrar e me adorar. Tu quer? Me adora. Jesus disse: está escrito, Satanás, só adorarás, primeiro mandamento, ao Senhor teu Deus. Aí está. Quantos não estão adorando a Lúcifer por as coisas deste mundo? E escanteando as coisas do alto? Desonrando o primeiro mandamento? Mas não para por aí não, vamos continuar. Olha só, 1 Timóteo 4, 1 e 2. No 1 você sabe que muitos espíritos desse apressamento, no 1 aqui está de trás, não dá para ver por causa do quadro aqui, muitos apostatarão da fé ouvindo espíritos embosteiros de doutrinas diabólicas. Aí o verso 2, olha o que diz. Ó. Veja a consciência que leva a pessoa, a consciência que ela não tem o conhecimento da verdade, a consciência que não tem maturidade, a consciência que não está nem aí, só quer saber dos bens materiais, ela faz isso. Veja, de doutrinas, de hipócritas, olha o apóstata, a consciência do apóstata, ó, de hipócritas e impostores, que marcados na própria consciência com o ferrete da infâmia. Como é que é? Marcado na própria consciência com o ferrete da infâmia. O versículo 3 diz: proíbe o casamento, porque quando estava na igreja católica acreditava que o casamento é na igreja. Agora que está nas seitas diabólicas, diz que agora o casamento é nos homens. Tiraram do Senhor e botaram na mão dos homens. É assim que a Bíblia ensina? Não. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39 diz: se a viúva ficou viúva e ela quer casar de novo, ela se casa, contanto que seja no Senhor. Não diz na lei dos homens, diz no Senhor. Quer dizer que o casamento é na igreja. O que Deus uniu não separa o homem, porque é Deus que uniu através do sacerdote. Quando abençoou esse matrimônio, foi Deus que fez isso, então o homem não pode separar. Aí agora, vamos levar para estar na mão dos homens, porque nós tirando de Deus, está certo, fica na mão dos homens, nós descasamos de novo, nós descasamos de novo, e aí o diabo vai tomando de conta, porque é desse jeito. É ou não é assim? Veja, a própria consciência, como a Bíblia, mensagem de Deus vai dizer, é como que o sujeito enfiou um ferro em brasa na consciência dele, desmiolou a lavagem cerebral para fazer uma coisa dessa, uma burrada dessa, uma bobagem dessa de apostatar. Tem perdão, irmão, para o apóstata? Tem não. Hebreus capítulo 10, versículo 24, 26 e 29 diz o que vai acontecer com o apóstata. Muito bem, vamos continuar aqui. Estamos vendo aqui a consciência do apóstata. Do sujeito que ouviu o falso profeta, que chegou batendo na porta e foi após eles. Esse é o apóstata. Ouvindo um Cristo diferente, aceitou. 2 Coríntios capítulo 11, verso 4. Chega alguém pregando um Cristo diferente na tua porta e tu aceita. Um evangelho diferente, tu aceita. Um espírito diferente, tu aceita. Aí vai lá com um falso profeta. Aleluia, já estou salvo, glória a Deus. Capítulo 7 de Mateus, versículo 21 a 22, diz para onde é que vai. Quando falar na sola escritura, expulsamos demônio em teu nome, pregamos em teu nome, fizemos milagre em teu nome. Felizmente, maldito, nunca conheci você aí não. Vai-te para lá. Vai-te para o fogo da hiena, olha o que Jesus vai dizer. É ou não é assim? Mas vamos continuar, que nós temos mais uns 3 versículos. 1 de Pedro 3,16. Vamos ver aqui embaixo, tem roxinho? Olha o que diz o primeiro Papa, ó. Tende uma consciência reta. Como é que é, primeiro Papa? Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam o vosso santo procedimento em Cristo. Tá vendo? Ah, não, eu estou passando isso e aquilo, a perseguição. Peraí, os apóstolos disseram que era necessário entrar no reino por meio das grandes sofrimentos, das grandes perseguições que estavam sofrendo. Não era? Não era assim? Não, Jesus já não alertou? Olha, no mundo haverá ter aflições. Olha, eu envio como ovelha em meio de lobos. E aí o Papa está encorajando toda a Igreja Universal. O Papa está dizendo, olha, com as perseguições, continue na santidade, continue com a consciência santa, reta e pura, na doutrina da Igreja, no que a Santa Igreja ensina, aquele depósito da fé que foi confiado por nosso Senhor a nós. Continue firme. Pedro está ensinando a Igreja. Pedro é o Papa, está falando para toda a Igreja Universal. E nós temos que assumir isso.
Como nós temos uma consciência santa quando nós acreditamos na doutrina da igreja, quando nós vamos com o que a igreja ensina, quando nós nos deleitamos, abrimos nosso coração a receber, a começar pelas colunas do cristão, os sacramentos. Não estou dizendo como aqueles lá não, que vai fazer o crisma, desaparece, nunca vai na igreja, não sabe nem o que recebeu, vai para fazer. Não é assim não. É os que têm consciência do que está fazendo, têm consciência do que significa o sacramento, é esses que Pedro está falando, não é com aqueles de fora, não. Ou aqueles que dizem que são de dentro, mas na realidade nunca foram. Né? Que tem uma mente débil. Foi o que São Paulo disse a Tito, no 1,15, que nós vimos. Então veja, o Papa nos ensinando. O primeiro Papa nos ensinando. Vamos para mais um versículo. Romanos 13,5. Aqui marronzinho mais escuro, mais claro, vamos ver. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, olha o que São Paulo está dizendo aos cristãos da igreja de Roma, presta atenção. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, que temor de castigo? Pela condenação ao inferno, mas também por dever de consciência. Aí está. Então veja o que São Paulo está lembrando aos cristãos da igreja de Roma. Não somente por temor do castigo, mas também por dever de consciência. Aí está. Ó, raciocinar aqui com a coisa, botar a cuca para funcionar. Ó, que... Sim ou não? Vamos lá? Versículo 7. 1 Coríntios 8, 7. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Presta atenção no versículo. Todavia, nem todos têm esse conhecimento. Realmente. Alguns, habituados ao modo antigo, à vida velha, acostumado ainda. Ou seja, sabe o que acontece com muitas pessoas? Ah, eu me converti, aleluia, agora o Senhor. Eita, agora estou no fervor. É o fogo descendo no grupo de oração. Eita, pulo para um canto para outro, agora o negócio vai. É comendo Bíblia daqui para acolá. Eita, já fui até na confissão. Eita, agora o negócio agora está indo. Mas eu continuo escravo do meu vício. Você sabe por que você ainda continua escravo do vício? Porque não aconteceu um negócio aqui dentro da tua cachola chamada de metanoia. São Paulo... ele apresenta um Pentecostes chamado de metanoia. São Paulo exige, diferentemente do Pentecostes lucano e joanino, ele apresenta um Pentecostes diferente. Um Pentecostes que provoca a metanoia. O que é isso? A mudança de mentalidade. Às vezes a pessoa se converteu, o coração, o corpo está indo buscando as coisas do Senhor, mas na sua cabeça ela ainda não se converteu. A sua cabeça ainda não mudou. E São Paulo ele bate muito nessa tecla da metanoia. Quando ele vai falar, seja, você não é mais o homem velho, né? Ele vai dizer, do homem velho agora tu és massa nova. Ele vai falar, e a metanoia que aconteceu, na tua cabecinha, na minha grandona, até o tamanho. Então, se não acontecer a metanoia, você não vai ser liberto. Vai continuar buscando, como eu disse no início do vídeo, eu disse, buscando uma libertação, não vai acontecer porque não aconteceu a metanoia, a mudança de mentalidade. Porque muitos me procuram, irmão Fábio, eu tenho um vício, eu já busquei, eu faço isso, eu faço aquilo, e nada. Porque está faltando a conversão aqui. Ó. Irmão Fábio, eu me converti, mas eu não consigo me libertar do vício. Vício tal. Ó, metanoia, que não aconteceu ainda. Segundo um dos maiores pregadores da atualidade, que eu já vi pregar, acabei de esquecer o nome dele, mas é da comunidade, fundador da comunidade João Batista, ele diz assim, que aqui é
Moisés Rocha, acabei de lembrar. Moisés Rocha, fundador da comunidade João Batista. Ele não prega como os outros, falando do coração. Porque o coração ele é fácil de se abrir, o coração ele é mole, ele é fácil de... O pesado é esse aqui, ó. Metanoia. A conversão desse aqui, ó. Dessa parte aqui do corpo do cabra, ela é mais difícil de acontecer. E quando ela acontece para valer. Olha para os santos. Metanoia. Olha Paulo, quando deixa de ser Saulo e se torna Paulo. Tem ou não tem o homem? Marra para falar de metanoia? Tem. Vida velha e vida nova. Paulo é mais que fala, vida velha, vida nova. Se você olha Paulo falando da confissão, 1 de Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele vai dizer o quê? Passou, eis que passou as coisas velhas, tudo se fez novo. Veja só. Paulo é quem mais fala da vida velha para a vida nova, a metanoia, a mudança de vida, que ela começa aqui, ó, dentro da cabeça. Então como é que está dizendo aqui? Outra vez. Alguns habituados, o modos antigo de considerar o ídolo. Porque se converteram, mas continuava com a mentalidade e a consciência lá dos ídolos. Falando o quê? Para a igreja de Corinto, de Grécia, que veio do paganismo. Come a carne, como sacrificada ao ídolo. E sua consciência, por ser débil, se mancha. Aí está. E aí, se você vai pegar do capítulo 8 até o capítulo 11, Paulo vai falar da Eucaristia. Ele vai até censurar, não tem o mesmo valor o sacrifício dos ídolos, o altar dos ídolos não tem o mesmo valor do que o sacrifício da carne do sangue do Senhor. 1 de Coríntios, no capítulo 10, versículo 14, até o versículo 23. Não pode fazer essa comparação. Porque o altar dos ídolos é de demônio, não é o altar do Senhor, não pode ter a mesma consciência de que tudo é normal. Veja, quando diz que o altar do Senhor é simplesmente a comida que oferece é um pão comum, Deus diz, está manchando o meu altar. Onde é que está escrito? Malaquias 1, 11 e 12. Quando dizeis que o que oferece no meu altar é um alimento comum, está manchando o meu altar. Quem é que diz que é um alimento comum? Os protestantes, que diz que é representação e é símbolo. Nós não. Busque e veja se não é. Vamos para o último versículo. Olha, agora aqui eu vou dar um pacata muito bom. Hebreus 9, 14. Último versículo, prometo. Último versículo. Já vamos com 52 minutos, mas não importa. Importa falar a verdade, não importa se é 1 hora, se é 2 horas, tem que falar. Veja só, aqui 14 aqui embaixo. Vamos lá? Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como vítima. Ei, sabe como é que está no grego? Está no grego assim, ó. Pelo sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu como hóstia sem mácula. Porque está falando aqui, sabe do quê? Do sangue eucarístico de Jesus. O quê? Esse versículo está falando do sangue eucarístico de Jesus. Veja que aparece o termo vítima. E vítima em grego significa o quê, irmão Fábio? Significa hóstia. Hóstia santa, sem mácula. Ei, o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu como hóstia sem mácula a Deus. Purificará, agora, ponga lá, Lupo, pode lá, orelha. Purificará, preste atenção, a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pacata! Aí está. O último versículo tinha que ser o versículo dos versículos. Meus irmãos, aqui está onde Jesus se ofereceu pelo Espírito Eterno, seu sangue, como vítima sem mácula, como hóstia sem mácula. Você vê a hóstia toda branquinha, né? Você não vê uma hóstia com a parte preta, um pedaço preto, uma coisa preta. Ela é toda branquinha para mostrar que o Cristo é sem mácula.
que é Jesus sem... Lembra do cordeiro pascal, veterotestamentário? Ele tinha que ser de uma cor só. Ele tinha que ser todo preto, ou todo vermelho, amarelo, ou todo branco, mas não podia ser de duas cores. Porque as duas cores representavam o pecado. Por isso dizia o cordeiro sem mancha. E Jesus é quem? O cordeiro sem mancha. O cordeiro sem pecado. Que está pela Eucaristia, ó. Então, todos esses versículos que a gente viu sobre consciência, o que a consciência é capaz de fazer, consciência impura, consciência pura, a consciência pura nos leva a quem? A Jesus. Por isso Jesus é claro, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna e vou ressuscitá-lo no último dia. João 6, 54. Meus irmãos, eu espero que vocês façam bom uso disso para fazer uma boa confissão, aprendendo um pouco da nossa arma pesada que temos aqui dentro, chamada de consciência. A própria Bíblia fala isso, não é palavra de Fábio, não, é a Bíblia Sagrada falando isso. Deus abençoe vocês, meta o dedo no like lá embaixo, só lembrando o Pix. Quem quiser nos ajudar, nos ajuda. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.